Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te trazer mais informações do presidente Alberto Guerra na entrevista coletiva. Eu fiz um longo, extenso vídeo repercutindo todas as falas fortíssimas do presidente Guerra para o Diogo Rossi e para a informação que o Bright White foi na sua sala e tudo mais. Aqui eu quero dar as outras coisas, porque daqui a pouco a gente passa batido sobre vários pontos importantes que falou o presidente Guerra na sua entrevista coletiva. Antes, preciso tirar a dica da KTO. A gente está na véspera de Grêmio e Cruzeiro, horas antes, na verdade, da partida, e eu quero te dizer o seguinte, vai agora na KTO, tá pagando 3, aqui ó, vitória do Grêmio tá pagando 3.7, empate 3.1, vitória do Cruzeiro 2.1. Mas tem Odão para assistência do Vidiaçante, Odão para se no segundo tempo ambos marcam, Odão para gol do Matheus Pereira não serve, né? Aí fica complicada a situação. Se o tempo que vai ter mais gols, qual vai ser? No intervalo do jogo, o empate, como é que vai estar a partida? Cara, tu tem assim, ó, não é só acertar o placar exato. Não, tem várias possibilidades que tu pode brincar e te divertir. E ó, presta atenção no que eu tô falando, é brincar e se divertir, hein? A KTO é um lugar pra tu ir sabendo o seguinte, ninguém fica rico da noite pro dia, não existe promessa falsa, é entretenimento. Vai lá com as tuas posses, brinca, te diverte, bota lá que o Grêmio vai ganhar, que o Grêmio vai empatar, que vai ter gol do fulano, do Beltrano, pega outras rodadas já do Campeonato Brasileiro e te diverte. É pra isso que serve a KTO. Muito juiz nessa cabeça porque é um site para maiores de 18 anos, tá bom? Gente, o presidente disse que tem convicção que o Grêmio não vai cair. Tem convicção que o Grêmio não vai cair. Que o grupo tem mostrado que tem condições de fazer bons jogos. Lembrou que nos últimos cinco partidas, o Grêmio só não pontuou contra o Palmeiras. Que aí, né, o Palmeiras que está num outro patamar, um outro momento. Mas que em vários jogos pontuou e poderia ter até tido resultados melhores pelo que jogou na sua visão. Um repórter faz uma ótima pergunta dizendo, tá, o Renato não é cobrado? Não há conversa da direção? E ele diz que sim. É claro, palavra do presidente, é claro que o Renato é cobrado, não tenham dúvidas. Garantiu que há conversas semanais, 2 ou 3 vezes por semana, que a direção coloca o seu pensamento para o Renato, que nem sempre eles concordam com tudo que o Renato está falando. E que nem sempre a diretoria concorda com ele. E que isso já acontece mesmo quando o momento é bom, ainda mais agora que o momento não é tão bom. O presidente garantiu que tudo será levado em consideração para definir a permanência ou não, a renovação ou não do Renato Portaluppi, mas que agora, ainda faltando pontos, no momento que eu estou gravando o vídeo, para definir se o Grêmio vai jogar a Série A ou não, não é hora de fazer nenhum tipo de avaliação mais profunda sobre o Renato, de bater o martelo se ele fica ou sai. A gente sabe que vai sair, né? Mas tudo bem. O presidente Guerra falou que enquanto não somar os pontos necessários do Brasileirão e ter uma noção mais clara do que vai ser a temporada, o Grêmio não tem como definir. Ele falou, olha, até pouco tempo atrás, se desse uma arrancada, dava para ir para a Libertadores. Isso é um tipo de planejamento. Se vai para a Sul-Americana, é um outro tipo de planejamento agora, isso pode acontecer. Ele disse, se o Grêmio não fizer nada, não foi nem para a Sul-Americana, aí muda de novo o planejamento. E nem preciso te falar, se acontecer uma catástrofe, o Grêmio, né, bate na madeira, não vai cair, aquela coisa toda, mas se, né, acontece essa catástrofe, é outra situação. Então o Grêmio não pode se precipitar e dar o passo maior que a perna nesse sentido. Bom, um outro repórter perguntou sobre o Inter e colocou na mesma pauta a seguinte, presidente, mas o Inter está se dando bem, e o Inter também teve enchente. E o presidente diz que entende a comparação com o lado do Internacional, admite que o Inter se adaptou melhor à situação, mas ele falou, isso não tira todos os problemas que o Grêmio teve. Ele falou, obviamente, que tem os erros do Grêmio, e em vários momentos ele diz que tem erros do Grêmio, até porque o Inter foi bem e conseguiu se adaptar, mas ele falou, isso não muda e não significa que o Inter foi bem, conseguiu melhorar em diante de toda essa questão, não significa que o Grêmio vai ter seus problemas diminuídos. O fato do Inter ir bem não muda a vida do Grêmio. A vida do Grêmio foi muito difícil, muito competitiva. Acha que o Inter tem que ser louvado por tudo que está fazendo, mas não quer dizer que vai anular o problema do Grêmio. Até lembrou, olha, o Inter teve mais problemas estruturais, né? Perdeu o estádio, perdeu o CT e tal. O Grêmio teve mais, como que diz assim, o Grêmio teve mais problemas, porque demorou mais, teve que jogar mais tempo fora de casa. O Inter, como se foi, pelo que eu entendi, mais prejuízo financeiro. O Grêmio mais técnico, porque jogou mais tempo fora de casa e tudo mais. Mas houve ali uma admissão de que de fato o Inter acabou indo melhor nessa. Garantiu o presidente Guerra que a eleição nem passa da sua cabeça, 2025 é ano de eleição, é o último ano desse mandato dele, ele teria que ir para a candidatura ou não, ele disse que não passa pela sua cabeça, que não está pensando nisso, que não está definindo nisso. Foi questionado sobre a questão dos treinamentos fechados, da imprensa não ter acesso, relembrou que outros clubes do Brasil já fecham treinamentos, que os repórteres não têm acesso, que a decisão de treinar, de fechar os portões passa também
pelo fato da imprensa fazer, quando está no treino, faz algumas imagens e produz notícias com aquelas imagens que não ajudam o clube. Como quem diz assim, cara, acontecem coisas, a imprensa, a gente abre, vocês veem o treino, aí vocês fazem uma imagem que, tipo, depõe contra o Grêmio, rodam ela e prejudicam o clube, né? Enfim, aí é aquela questão que você vai se posicionar de um lado ou de outro, é verdade. Várias vezes, o cara treinou mal, aconteceu tudo errado, tem briga, tem conflito, o cara não tá treinando e tal, a imprensa vai relatar. O presidente acha que isso é uma situação ruim porque produz uma notícia ruim pro Grêmio. Aí você vai escolher se você prefere isso, e tá tudo bem se preferir, ou se diz, não, mas eu quero saber do meu clube, eu quero saber quem tá treinando bem, quem tá treinando mal, quem tá se dedicando, quem não tá, se tem confusão, se não tem, enfim. E também, não vou negar aqui, tem cara que pega coisa que não tem nada a ver e faz crise, porque tem bons e maus profissionais na imprensa, no futebol, na advocacia, no direito, no jornalismo, enfim, tá? Beleza, mas pra contemplar todo mundo aqui. Apesar dos resultados não serem bons, o presidente garante que o time tá unido. E citou um exemplo do Kahneman, dizendo, uma prova que o Kahneman foi lá, tá viajando, tá com a delegação, tá com os jogadores, tá fechado com o elenco, tá fechado com o grupo de jogadores e tá lá, mesmo que, as coisas não estão acontecendo dentro de campo, mas o grupo tá unido. Ele disse, talvez não tá rendendo, pode sugerir que o time não tá unido sim, segundo o presidente Alberto Guerra. Ele finalizou a entrevista falando sobre Arezzo, porque o Arezzo deu uma entrevista lá no Uruguai e ficou nítido que ele reclamou que não estava recebendo oportunidades. E aí a saída presidencial foi, gente, tem 3 grandes centroavantes, tem o Bright White, o Diego Costa, o Arezzo, que é um lugar que só joga um centroavante, no máximo 2, ele tem poucas oportunidades, mas que a hora dele vai chegar, até por isso o contrato dele é longo, o Grêmio fez um contrato longo pensando nele, ele acha que ele ainda vai dar alegrias pro torcedor gremista. Saiu por ali, mas não consegue negar que essa, não tem como negar essa informação, porque ficou nítido na entrevista do cara que ele reclamou que ele tá jogando pouco, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.